Nós fomos ensinados, desde crianças, a nunca aceitar doces de estranhos e a nunca entrar no carro de alguém que não conhecemos. Parece óbvio, né? Mas aí inventaram os smartphones, colocaram um sistema de avaliação com 5 estrelinhas amarelas e de repente entrar no carro de um desconhecido de madrugada no meio do nada virou apenas economia compartilhada. Eu precisava viajar para a capital com urgência. Era uma daquelas emergências familiares que não te dão tempo de planejar. O último ônibus rodoviário já tinha saído e comprar uma passagem aérea de última hora estava completamente fora da minha realidade financeira. A única opção viável era abrir aquele famoso aplicativo de caronas. A premissa do app é simples e genial. Se você vai viajar com o seu carro para outra cidade e tem lugares sobrando, você anuncia a viagem, define um preço pequeno e as pessoas que precisam ir para o mesmo destino pagam para ir com você. Divide-se o pedágio, a gasolina e, teoricamente, todos saem ganhando. Fiz a busca no aplicativo. Eram quase 11h30 da noite. Para minha sorte, havia uma viagem marcada para sair à meia-noite exata. O ponto de encontro era no estacionamento de um supermercado 24 horas perto da saída da rodovia. Olhei o perfil do motorista. O nome era César. Ele tinha uma foto sorridente, usando óculos de sol, encostado em um sedã preto impecável. Mas o que me fez confirmar a viagem foi a reputação dele. 4.9 estrelas. Mais de 400 viagens realizadas e dezenas de comentários elogiando. César é muito educado, viagem super tranquila, carro limpo e motorista pontual, excelente papo, a viagem passou voando. O perfil era perfeito. O aplicativo mostrava que havia outro passageiro confirmado para a mesma viagem, um rapaz chamado Bruno. Menos mal, pensei. Viajar com mais uma pessoa tira um pouco daquela tensão de ficar no banco do carona, tendo que forçar assunto com o motorista por 5 horas seguidas. Confirmei a reserva, joguei algumas mudas de roupa numa mochila e chamei um Uber para me levar até o ponto de encontro. A noite estava atipicamente fria e o estacionamento do supermercado deserto, iluminado apenas por postes de luz amarela que zumbiam como colmeias elétricas. O sedã preto de César já estava lá, estacionado longe da entrada principal, perto da saída que dava acesso à marginal da rodovia. Caminhei até o carro. A pintura era tão polida que refletia o asfalto. Quando me aproximei, o vidro do motorista desceu. César era exatamente como na foto, talvez um pouco mais velho. Tinha um sorriso largo e amigável que formava pés de galinha nos cantos dos olhos. "Fala, meu amigo! Você que é o passageiro da meia-noite?" A voz dele era calorosa, daquele tipo de pessoa que parece trabalhar com vendas ou rádio. "Sou eu, sim, César. Boa noite. Desculpe a pressa na reserva, foi uma emergência." "Que isso, cara? Acontece! O aplicativo serve para isso mesmo. Pode jogar sua mochila no porta-malas ou levar com você, fica à vontade." Decidi levar a mochila comigo. Abri a porta de trás para entrar, e foi quando notei o outro passageiro. O tal do Bruno já estava no carro, sentado no banco de trás do lado esquerdo, exatamente atrás do motorista. Ele usava um moletom cinza grosso, com o capuz cobrindo a maior parte da cabeça, e estava completamente afundado no banco, com o rosto virado para a janela escura. "O Bruno já apagou", César disse, dando uma risadinha e olhando para trás pelo retrovisor. "O cara entrou no carro tem 10 minutos e já tá roncando. Viagem noturna é assim mesmo. Pode entrar e ficar à vontade. Quer que eu diminua o ar-condicionado?" "Não, tá ótimo assim, obrigado", respondi, entrando e fechando a porta com cuidado para não acordar o rapaz. Sentei no lado direito do banco de trás. César
deu a partida. O motor era silencioso. Saímos do estacionamento e pegamos a alça de acesso para a rodovia principal. A viagem havia começado. A primeira hora foi exatamente o que os comentários do aplicativo prometiam. César era um cara extremamente comunicativo. Falava sobre tudo: política, futebol, o preço da gasolina, como o aplicativo ajudava a pagar as contas do mês. Ele tinha uma técnica de conversa muito boa, do tipo que te faz perguntas abertas e escuta com atenção. E você, meu querido? Viajando de madrugada? Alguém te esperando lá na capital? Namorada, família? A pergunta parecia inocente, o típico quebra-gelo. Não, na verdade vou resolver umas pendências de documentos da família, mas não tem ninguém me esperando acordado não, vou direto para um hotel quando chegar. Falei. Entendi. A vida, a gente não para nunca. Ah, quase esqueci. César esticou o braço direito para trás, entregando uma garrafinha de água mineral. A aguinha geladinha aqui, peguei no posto antes de vir. Quer? Poxa, valeu mesmo. Agradeci pegando a garrafa. O plástico estava suado de tão gelado. Olhei para a tampa lacrada e quase abri. Mas seria por pura conveniência, eu não estava com sede. Vou guardar para daqui a pouco. Obrigado, falei. Coloquei a garrafa no suporte de copo da porta. César me olhou pelo retrovisor central. Nossos olhos se cruzaram por um milésimo de segundo. O sorriso dele ainda estava lá. Fica à vontade. Se quiser comer alguma coisa, tem bala no console central. Pode pegar. Declinei educadamente. A rodovia estava um breu. Era uma daquelas rodovias estaduais de pista dupla, mas sem postes de iluminação no canteiro central. A única luz vinha dos faróis do carro cortando o asfalto e, muito raramente, das lanternas vermelhas de algum caminhão na pista da direita. O silêncio dentro do carro começou a se instalar quando a conversa esfriou. O rádio tocava um jazz instrumental muito baixinho, quase imperceptível. Eu olhei para o lado. O outro passageiro, Bruno, não havia se mexido 1 milímetro. Foi nesse momento que meu cérebro começou a registrar pequenas anomalias. Coisas que a vida cotidiana nos ensinou a ignorar para não parecermos paranoicos ou mal educados. A primeira anomalia foi a temperatura. O ar-condicionado do carro estava gelado, tudo bem, mas o ar que vinha da direção do Bruno era um frio diferente. Era um frio denso que parecia irradiar do corpo dele e não das saídas de ar. A segunda anomalia foi a postura. Ninguém dorme em um carro em movimento com a postura tão rígida. Quando você dorme, os músculos relaxam, a cabeça balança com os solavancos da estrada, o corpo cede à gravidade. Mas Bruno estava travado, não relaxava. Sua cabeça plantada no vidro de um jeito que parecia desconfortável. E, mesmo quando o carro passou por uma série de remendos no asfalto que fizeram a suspensão bater seco, a cabeça dele não quicou. Ela acompanhou o movimento do carro como se fosse uma peça de gesso engessada. Tentei afastar os pensamentos. Ele só tem um sono muito pesado, disse a mim mesmo. Fechei os olhos e encostei a cabeça no banco, tentando dormir também. Faltavam 3 horas de viagem. Cerca de 40 minutos depois, eu estava naquele estado de semiconsciência, não totalmente dormindo, mas também não totalmente acordado. O som do motor era hipnótico. De repente, a voz eletrônica e feminina do aplicativo de GPS conectada nos alto-falantes do carro cortou o silêncio. Atenção! Acidente grave à frente. Rodovia bloqueada. Recalculando rota para economizar 45 minutos. Abri os olhos. César suspirou alto, batendo as mãos no volante.
Ah, maravilha! Era só o que faltava para estragar nosso tempo. Vocês ouviram isso? Ele falou, num tom de lamento forçado. Olhei para frente. A estrada estava escura e não havia nenhum sinal de luzes de ambulância, polícia ou fila de carros parada no horizonte. Estava tudo perfeitamente vazio. Onde foi o acidente? Não tô vendo trânsito nenhum. Perguntei, esticando o pescoço. Deve ser uns quilômetros lá pra frente. O Waze atualiza antes da gente chegar. A seta do carro piscou e César fez a curva brusca para a direita, entrando numa alça de acesso mal sinalizada, sem iluminação nenhuma. O asfalto liso deu lugar imediato a um piso de terra batida e pedregulhos. O carro começou a trepidar de forma violenta. O barulho das pedras batendo na parte de baixo da lataria engoliu o som do jazz suave. Estávamos no meio do nada. Em questão de segundos, as luzes da rodovia sumiram no retrovisor. Olhei pela minha janela e só conseguia ver o paredão de mato alto e árvores tortas iluminadas pelos faróis altos de César. Peguei meu celular do bolso, destravei a tela. Onde antes havia o ícone do 4G, agora havia apenas, sem serviço, nenhum pontinho de sinal, nenhuma rede disponível. Meu coração deu a primeira batida fora de ritmo. Aquela sensação fria desceu pelo meu esôfago e se alojou no estômago. Olhei para César pelo retrovisor central. Ele não estava olhando para a estrada, estava olhando para mim através do espelho. Tá tudo bem por aí atrás? Não quis beber a água por quê? A voz dele não tinha mais aquele tom de locutor de rádio. Estava plana, grave. Eu tô sem sede, César. Essa estrada é muito esburacada. Quanto tempo até a gente voltar pro asfalto? Minha voz saiu um pouco esgarniçada. Eu estava tentando não demonstrar o pânico crescente. Ele não respondeu imediatamente. Só virou o rosto para a frente de novo. Daqui a pouco. A viagem é rápida quando você fecha os olhos. O carro passou por uma valeta profunda. O impacto foi tão forte que eu bati o ombro no teto do carro. O solavanco jogou a mochila que estava no meu colo para o chão. Mas o que me paralisou não foi a pancada. Foi o que aconteceu com o outro passageiro. Com um impacto violento na valeta, Bruno, que estava escorado na janela esquerda, despencou. Ele tombou para a direita em direção ao meio do banco e o braço dele caiu como um peso morto, bem em cima da minha perna. Eu olhei para baixo. A manga de seu moletom cinza havia subido. A mão de Bruno estava exposta, repousando sobre o tecido da minha calça jeans. A pele dele não era da cor de alguém vivo. Sob a luz fraca que entrava pelas janelas, a mão dele parecia encerada, de um tom cinza azulado que eu só tinha visto em filmes de terror ou em velórios com caixão aberto. As unhas estavam roxas. O choque me deixou mudo. Eu não consegui gritar. A adrenalina disparou no meu sangue com tanta força que minha visão periférica escureceu. Num reflexo de nojo e pânico, peguei a mão dele para tirá-la da minha perna. O contato físico destruiu qualquer dúvida. A mão dele estava dura como pedra. Ao empurrar o corpo dele de volta para o outro lado, o capuz do moletom escorregou para trás. A cabeça dele caiu para trás e ficou iluminada. Os olhos de Bruno estavam abertos, opacos, leitosos e ressecados, a boca entreaberta. E foi então que eu vi porque ele estava tão rígido na janela mais cedo. Ao redor do pescoço dele, apertado tão profundamente que sumia nas dobras da pele roxa, havia um enforca-gato grosso, daquelas braçadeiras de nylon preto. A asfixia tinha sido brutal e eficiente. Eu estava viajando há mais de 1 hora ao lado de um cadáver e, pior ainda, no carro de um assassino em série, trancado no meio do nada,
sem sinal de celular. Um som seco cortou a tensão. O barulho inconfundível do travamento central das portas. O pino da minha porta desceu para o buraco da guarnição. César havia acionado a trava no painel. Levantei os olhos lentamente e olhei para o retrovisor. César estava sorrindo de novo, mas agora o sorriso era grotesco. Ele também achou que eu ia levar ele para a capital na viagem das 8 da noite, César falou, sem desviar os olhos de mim no espelho, mesmo com o carro trepidando na estrada de terra escura. Sabe o que é engraçado? As pessoas confiam demais num sistema de estrelas que é controlado por um algoritmo. Se eu fizer 300 viagens perfeitas, ganhar 5 estrelas em todas elas, eu posso pegar uma pessoa por mês, no meio do nada, que minha média não cai. Ninguém sente falta de uma corrida que foi cancelada no sistema depois que o passageiro entrou no carro. O terror subiu pela minha garganta. Eu tentei formular uma frase, tentei barganhar, mas o pânico paralisou minhas cordas vocais. Minha mão direita foi instintivamente para a maçaneta da porta. Eu puxei. Nada. A porta estava travada. Puxei de novo, desesperado. O trinco inteiro fez força contra a estrutura de plástico. Trava de criança nas portas traseiras, meu amigo. Você não abre por dentro nem que quebre a maçaneta. Sabe, eu fiquei decepcionado quando você não quis a água. Geralmente é tão mais fácil. Vocês bebem, a pressão cai, vocês dormem e o trabalho fica limpo. Eu não gosto de sujeira no meu carro. Ele bateu no volante animado, como quem discute uma técnica de vendas. O Bruno ali atrás bebeu a água toda, apagou em 20 minutos. O enforca-gato foi só para ter certeza que ele não ia acordar enquanto eu dirigia. Agora você complicou as coisas. Acordado, tenso. Isso significa que eu vou ter que parar o carro lá na frente e fazer isso do jeito sujo. O carro começou a diminuir a velocidade. A estrada de terra estava ficando mais estreita, coberta por um túnel de árvores fechadas, cujos galhos arranhavam o teto do carro. Ele estava procurando um lugar para estacionar. Um lugar de onde ninguém jamais ouviria os meus gritos. Eu precisava agir. Meu cérebro, inundado de cortisol, entrou no modo lutar ou fugir. Eu não podia fugir pelas portas. As janelas traseiras eram elétricas e ele já havia trancado os comandos lá na frente. Eu estava numa caixa de aço selada, com um cadáver e um assassino. O carro reduziu para uns 20 km por hora. Ele ia parar a qualquer momento. Olhei ao redor freneticamente. Minha mochila no chão não tinha nada útil, apenas roupas. O corpo de Bruno balançava inerte ao meu lado. E então, olhei para o cinto de segurança que eu estava usando. O fecho de metal pesado, a fivela prateada reluzindo na pouca luz do painel. Tirei o cinto num movimento rápido. Segurei a base da fivela de metal com a mão direita, enrolando a fita preta do cinto em volta do meu punho para dar firmeza, transformando a peça pesada de metal num soco inglês improvisado. César ouviu o clique do cinto se soltando. Ele pisou no freio com força, parando de uma vez no meio da estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira amarela que iluminou os faróis. Ele se virou para trás, com o corpo projetado sobre o console central, e na mão direita, ele segurava uma faca de caça, daquelas com lâmina preta serrilhada. Não tenta dar uma de herói, moleque. Vai ser muito pior pra... Eu não esperei ele terminar a frase, mas também não o ataquei. O espaço era apertado e ele tinha uma lâmina. Meu foco não era lutar, era sair. Com toda a força do meu corpo impulsionada pelo terror da morte iminente, girei o tronco e dei um soco com a fivela de metal direto no vidro escurecido da minha janela direita. O vidro não quebrou de primeira. O insulfilme grosso segurou os estilhaços, mas trincou. César gritou de ódio.
Ele tentou enfiar a faca por cima do encosto do banco para me acertar, mas a lâmina cravou no estofado do banco dianteiro. Eu bati de novo, e de novo, 3 golpes viscerais e desesperados com o metal contra o vidro temperado. Na terceira batida, a estrutura cedeu. O vidro estourou para fora num barulho ensurdecedor de cristais caindo na terra seca. O vento gelado do mato invadiu o carro, misturando-se com o cheiro da morte. Me joguei de cabeça pelo buraco da janela. As bordas do vidro quebrado que ainda estavam presas na porta rasgaram o meu casaco, rasgaram a pele das minhas costelas e do meu braço esquerdo. Mas a dor era irrelevante naquele momento. A dor significava que eu estava vivo. Caí de mau jeito na estrada de terra, batendo o ombro com força e ralando o rosto nas pedras. Rolei para a valeta na beira da estrada, no escuro total, enquanto a poeira levantada pelo carro ainda caía. Levantei cambaleando e corri. Entrei no mato fechado. O mato era alto, denso, cheio de espinhos que cortavam meu rosto e rasgavam minhas roupas. Mas não parei. Cada passo afundava no solo macio e cheio de raízes. Corri como um animal caçado. Ouvi o som da porta do carro se abrindo lá atrás. Ouvi César gritando palavras indescritíveis de ódio puro na escuridão. Vi o facho de luz de uma lanterna potente varrer a beira da estrada, tentando iluminar o mato, procurando minha trilha. Me joguei no chão, atrás de um tronco de árvore caída, e cobri o rosto, prendendo a respiração até meus pulmões queimarem. Se eu fizesse um único ruído de folha quebrando, ele me acharia. A luz da lanterna dele varreu as árvores logo acima de mim. Ficou ali por longos minutos. O silêncio da mata voltou, exceto pelo meu coração, que batia tão alto no meu próprio ouvido que eu tinha certeza de que ele conseguiria escutar. Eu vou te achar! O aplicativo tem seus dados, moleque! Eu sei para onde você ia! Ele gritou para a floresta. Fiquei ali, imóvel no chão sujo, sangrando por horas. O som dele caminhando pelo mato perto da estrada continuou por um bom tempo, até que, frustrado ou com medo de que algum morador local passasse de caminhonete, ouvi o som da porta do carro batendo e o motor roncando. O carro deu ré e acelerou, indo embora. Eu andei no escuro, guiado apenas pelas estrelas. Dessa vez, as estrelas do céu, bem mais confiáveis que do aplicativo. Um caminhoneiro me encontrou caminhando na beira da pista ao amanhecer, sujo de sangue, terra e em estado de choque, e me levou até a delegacia da cidade mais próxima. Contei tudo para o delegado. Entreguei meu celular com os dados do aplicativo, as informações da corrida, a placa do carro, a foto de César. O delegado pegou meu depoimento com uma expressão cansada. Ele ligou para a central de inteligência cibernética da capital e passou as informações. Cerca de 1 hora depois, a resposta chegou, bem rápido por sinal. A placa do carro era clonada, registrada num veículo que havia dado perda total 2 anos atrás. O perfil no aplicativo? Era uma conta fantasma. As 400 viagens 5 estrelas tinham sido geradas por bots em fazendas de cliques asiáticas para forjar reputação artificial em massa e vender perfis verificados na Deep Web. Não existia nenhum César no sistema de carteiras de habilitação que batesse com aquele rosto. A polícia nunca encontrou o carro, nunca encontrou o corpo do Bruno e, o que é pior, nunca encontrou César. O aplicativo bloqueou o perfil fantasma, me enviou um e-mail com uma carta corporativa de "lamentamos o ocorrido", redigida por advogados que só queriam evitar um processo milionário, e me ofereceu um cupom de R$50 para a próxima viagem de consolação. É esse o valor que eles dão para a sua vida. R$50 de desconto no trauma. Hoje, eu viajo de ônibus. E se o ônibus está lotado, eu não viajo.
Prefiro perder o compromisso. Prefiro perder o emprego. Ainda tenho pesadelos constantes. Mas o pesadelo que me acorda suando frio no meio da noite não é a mão fria de Bruno, nem a faca do motorista. O pesadelo é lembrar do momento em que o aplicativo emitiu o alerta daquele suposto acidente na estrada, obrigando o desvio. Dias depois, ao analisar as configurações do meu celular, um perito me mostrou um detalhe assustador. Não havia nenhum acidente real reportado nas centrais de rodovia naquela noite. A voz da mulher do GPS que tocou nos alto-falantes do carro não veio do aplicativo. Era um arquivo de áudio pré-gravado que o próprio César tocou pelo Bluetooth do rádio no momento exato, usando a voz digital gerada por inteligência artificial para ter uma desculpa plausível e me fazer aceitar o desvio sem questionar. O sistema era a arma perfeita dele. Ele conhecia cada brecha da nossa confiança cega pela tela do celular. E ele ainda está aí fora, com 5 estrelas novinhas, esperando você precisar economizar na passagem de sexta-noite. Fique esperto com quem você escolhe dividir a viagem. E, pelo amor de Deus, nunca, sob hipótese alguma, beba a água que o motorista te oferecer com um sorriso, mesmo que ela esteja lacrada. Lacre não é sinal de segurança. Ele pode ter injetado algo com uma agulha bem fina, que não dá para perceber nem sequer o buraco. Até a próxima. Obrigado.